Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Série C do Campeonato Brasileiro terá entre sábado e segunda-feira a disputa de sua sétima rodada. E será rodada completa, isso porque os times gaúchos estão de volta. As equipes gaúchas que tiveram aí os seus jogos das 3 últimas rodadas adiados por conta aí de toda a situação do estado do Rio Grande do Sul, estão de volta a partir já desta sétima rodada. Inclusive o Ipiranga e também o São José já até fizeram jogos atrasados, né, neste meio de semana. Mas será a primeira vez aí que vamos ter a rodada completinha, né? Sem nenhum jogo adiado, desde quando começaram lá as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E nesse vídeo aqui eu vou trazer então para vocês o jogo a jogo, né? E mostrar como é que está a situação de cada equipe na tabela de classificação, além de trazer, ó, a grade de transmissão, né? Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo onde os jogos vão ser transmitidos ao vivo, beleza? Bom, a rodada vai começar neste sábado e teremos aí a disputa de 4 partidas, né? Sábado já, 1º de junho. 2 partidas vão acontecer às 17 horas. Uma delas será entre as equipes do Confiança e da Aparecidense, né? Equipes aí que não estão muito bem na tabela de classificação. O Confiança, ele que só tem uma vitória, né? Não vence aí há 3 rodadas. E o Confiança aparece na 13ª colocação com 5 pontos em 5 jogos. É importante a gente destacar o número de jogos, né? Porque tem equipes com jogos a mais, equipes com jogos a menos. Então, às vezes a situação de um time na tabela de classificação não é o que realmente parece, né? Às vezes o time pode até estar melhor, mas como tem jogos a menos, dá a impressão que ele está numa situação ruim. Mas o Confiança, ele tem um jogo a menos, né? Ainda falta pagar um jogo. Ele é o 13º colocado com 5 pontos. Já a equipe da Aparecidense, a Aparecidense que venceu na estreia e depois não venceu mais, né? A Aparecidense também soma 5 pontos em 5 jogos e tem saldo de gols aí menos pior, né? Vamos dizer assim, porque o saldo de gols das duas equipes é negativo, mas a Aparecidense tem saldo de gols -1, enquanto que o Confiança tem saldo de gols -2, né? E entre eles ali está a equipe do ABC. Então, Confiança e Aparecidense aí buscando voltar a vencer no campeonato para ficar mais perto do G8 do que da zona de rebaixamento. E onde é que você vai poder assistir esse jogo ao vivo? Esse jogo ao vivo terá transmissão pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon, né? Então esse jogo aqui é um jogo aí que vai ter transmissão aí por essas duas opções, né? Pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon. No mesmo horário, às 17 horas desse sábado, vamos ter um duelo de equipes que também estão patinando no campeonato, né? Eu tô falando de Sampaio Corrêa e Remo. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Castelão, no Maranhão, né? O Sampaio Corrêa que chega para esse jogo aí em meio às finais do campeonato estadual, né? Ele tá disputando a final do campeonato maranhense que atrasou, né? Por conta de todo aí um imbróglio judicial. Mas o Sampaio, que até venceu o primeiro jogo contra o Maranhão, ele chega para essa partida buscando, né, a primeira vitória na Série C. Inclusive o Sampaio Corrêa é um dos piores ataques do campeonato, marcou apenas um gol e no momento está na zona de rebaixamento. Ele tem 2 pontos em 5 jogos e está ali, abre a zona do rebaixamento, né? Se vencer, ele sai da zona de rebaixamento, até porque ele ultrapassa o Remo. E como é que o Remo está aí no campeonato? O Remo vem aí de uma goleada doída, né? Tomou de 4-1 do Náutico lá em Pernambuco e o Remo é o 14º colocado com 4 pontos. Se tropeçar, periga aí o Remo voltar para a zona de rebaixamento, né? E o saldo do Remo também é terrível. O Remo tem um dos piores saldos de gols aí do campeonato, tem -6 gols de saldo, né? Então o Remo, além da pontuação ruim, também tem essa questão aí do saldo de gols. E onde é que você pode acompanhar essa partida? Essa partida aí vai ter várias opções, inclusive de graça, hein? O jogo terá transmissão no canal Nosso Futebol, canal Nosso Futebol Mais, pelo DAZN, pela plataforma de streaming Zapping, né? Pelo Zapping, que é aquela plataforma aqui que está transmitindo os jogos da série C. E também esse será um dos 2 jogos abertos do Nosso Futebol no YouTube. Então, quem quiser acompanhar aí a partida entre Sampaio Corrêa e Remo, vai poder assistir pelo YouTube. Aliás, o YouTube está passando vários jogos do Sampaio Corrêa. Eu acho que esse já é o 3º ou 4º jogo do Sampaio Corrêa que dá para acompanhar pelo YouTube, né? Eu me lembro que foi a estreia contra a Aparecidense, depois teve o jogo contra o Figueirense, também que foi pelo YouTube. Teve o jogo da semana passada, né, contra o Botafogo, também pelo YouTube, né? Inclusive o Sampaio Corrêa acabou perdendo pro Botafogo por 1-0. E agora, essa parte daí contra o Remo pelo YouTube, né? Então fica a dica aí para você acompanhar de graça e ao vivo.
Bom, aí seguindo com a rodada de sábado, vamos ter aí mais 2 jogos na faixa das 19h30, né? Um deles será entre equipes que estão bem no campeonato, Tombense e Ferroviária, né? Jogo lá no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. E como é que chegam aí as equipes para esse jogo? O Tombense, ele é o 7º colocado, ele empatou na rodada passada, né? Acabou empatando ali. Aliás, ele nem esteve em campo na rodada passada, né? Ele era para ele ter jogado contra o Caxias, né? Daí o jogo foi adiado. O último jogo, na verdade, do Tombense foi contra o Remo, né? Foi empate 0-0 lá no Baenão, né? Então o Tombense aí está na 7ª colocação com 10 pontos. Se vencer, ele cola ali, fica mais perto dos líderes. Já a equipe da Ferroviária, a Ferroviária vem de uma boa vitória, venceu o Figueirense fora de casa, né? Inclusive foi a primeira derrota do Figueirense, venceu o Figueirense fora de casa pelo placar de 1-0, a Ferroviária que é vice-líder. Se vencer, vai aí sentir o gostinho da liderança, né? Uma vez que o Atlético só vai entrar em campo na segunda-feira, então se a Ferroviária vencer, ela assume a liderança. Se empatar, não vai para a liderança, apesar de ficar com os mesmos 15 pontos do Atlético, mas é assim, mesmo assim ficaria com uma vitória a menos, né? Então a Ferroviária aí, se vencer o Tombense fora de casa, assume a liderança pela primeira vez. E onde é que você pode ver Tombense Ferroviária? Pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de stream da Zon, né? Essas são as opções aí para acompanhar esse jogo. E fechando a rodada de sábado, nós vamos ter aí Ferroviária e Londrina. O Ferroviário que finalmente venceu a primeira, né, na rodada passada, bateu o Floresta pelo placar de 2-1, vai encarar esse Londrina aí que está em recuperação, né? O Londrina começou muito mal o campeonato, mas já está se recuperando ali, inclusive pode entrar no G8. Essa partida vai acontecer lá no estádio Presidente Vargas, né? E como é que está a situação das equipes? O Ferroviário, ele saiu da zona de rebaixamento com a vitória contra o Floresta, aparece na 15ª colocação com 4 pontos. Já o Londrina aí que não perde há 4 rodadas, né? Perdeu. Aliás, o Londrina perdeu só um jogo, né? É o que eu sempre falo. Aquela derrota por 4-0 em casa pro Ipiranga passou uma falsa impressão, passou uma impressão que o Londrina ia ser um saco de pancadas, né? E depois ainda teve até a troca de técnico e tal. Mas não é nada disso, não. O Londrina aí é um time aí que vai brigar por G8, né? Inclusive ele é o 9º colocado com os mesmos 9 pontos que o Ipiranga, né? Só que ele tem uma vitória a menos que o Ipiranga, apesar de ter 3 jogos a mais, né? Também tem essa questão. Mas o Londrina, se vencer, ele entra aí na zona de classificação. E onde é que pode ver essa partida entre Ferroviário e Londrina? Partida exclusiva do Zapping, né? O Zapping tem 2 jogos exclusivos por rodada. E esse jogo aí, entre Ferroviário e Londrina, será um desses jogos exclusivos da plataforma. Será que o Theo José ainda tá narrando lá? Nem cheguei a ver o jogo do Theo José por lá. Mas enfim. Então esse jogo também fecha a rodada de sábado. E vocês já sabem, né? Como de costume, terminando a rodada de sábado, sabadão 21h30, começa a nossa live aqui no canal pra gente passar limpo aí tudo que aconteceu na rodada de sábado da Série C. Indo agora para o domingo vai ter um jogo às 16h30, será entre São Bernardo e Ipiranga, duelo aí da parte de cima da tabela de classificação. O São Bernardo, jogo que acontece, né, antes que eu me esqueça, no estádio 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo. O São Bernardo, que se recuperou, né, da derrota na rodada anterior, venceu o CSA por 2-0 e já aparece ali na 5ª colocação, né, com 11 pontos em 6 jogos, né? O São Bernardo foi aí uma das poucas equipes que não teve jogos adiados contra as equipes gaúchas, né? Já o Ipiranga, né? O Ipiranga que venceu um dos jogos atrasados na quinta-feira, bateu o Figueirense por 1-0, gol no finalzinho. O Ipiranga junto com o Atlético tem 100% de aproveitamento, mesmo com 3 jogos a menos, é o 8º colocado com 9 pontos, né? E 3 jogos ainda no campeonato, né? Então o Ipiranga, quando pagar esses jogos aí, é bem capaz de subir muito na tabela de classificação. E onde é que você pode ver São Bernardo e Ipiranga? São Bernardo e Ipiranga vai ter transmissão pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon, né? Esse é o único jogo da faixa das 4h30 de domingo, tá? Aí vamos para os jogos das 19 horas. Caxias e Figueirense. O Caxias aí, que era a única equipe gaúcha que ainda não tinha voltado a jogar, né? O São José voltou a jogar na quarta-feira e o Ipiranga na quinta. Então o Caxias aí é o que tem menos jogos no campeonato, né? Tem apenas 2 jogos e vai encarar o Figueirense. Jogo às 19 horas lá no estádio Centenário. O Caxias, que estreou perdendo em casa pro Atlético, né?
depois acabou ali conseguindo um empate na segunda rodada e não jogou mais, né? O time é o 18º colocado com 1 ponto em 2 jogos. O Figueirense aí busca se recuperar de 2 derrotas, né? Ele perdeu no final de semana para a Ferroviária em casa, 1-0, e perdeu na quinta-feira para o Ipiranga também por 1-0. Mesmo assim, o Figueirense ainda segue no G8, é o 6º colocado com 10 pontos em 6 jogos, né? Então o Figueirense não pode vacilar aí, porque senão a galera de trás que tem jogo a menos é bem capaz de ultrapassar ele, né? Então se o Figueirense vencer, ele fica ali na 3ª, 4ª colocação. Já o Caxias, se vencer, ele provavelmente deixa a zona de rebaixamento, né? A distância dele para o CSA é de 2 pontos, né? Então, pelo menos até segunda-feira, o Caxias pode deixar a zona de rebaixamento. Também vai depender do que acontecer do jogo do Sampaio Corrêa. Transmissão ao vivo desse jogo também é o nosso Futebol Mais e também é a plataforma de streaming da Zon. E aí, seguindo para outro jogo das 19 horas, um duelo aí nordestino de equipes que estão, ó, com a corda no pescoço. Eu tô falando de ABC e Floresta. O ABC nem tanto, né? Porque o ABC dá amostras aí que tá se recuperando, né? Depois de um começo de campeonato terrível, ele já vem aí de uma vitória e um empate, né? Na rodada passada, o ABC ele empatou 0-0 com Confiança fora de casa. Antes, havia vencido o Ferroviário também fora de casa por 4-0, né? Então, o ABC aí tá conseguindo somar pontos e aparece na 12ª colocação com 5 pontos, né? Então, dos 5 pontos que o ABC tem, 4 já foram aí conquistados sob o comando do Roberto Fonseca, né? Então é uma boa melhora aí para o time de Natal, que se vencer vai a 8 pontos e fica pertinho de entrar na zona de classificação. Já a equipe do Floresta, né? A equipe do Floresta não tem muito o que dizer, gente. Sinceramente, dá a impressão que vai ser o café com leite aqui desse campeonato, né? 6 jogos, 6 derrotas, 4 gols marcados, 13 gols sofridos, né? A defesa talvez só não é pior do que a do Ferroviário e menos 9 gols de saldo, né? Também um dos piores saldos de gols aí do campeonato. E a situação é tão crítica, né? Que mesmo se vencer, é muito improvável que ele deixe a zona de rebaixamento, porque o Floresta, ele tá 3 pontos atrás do CSA, porém, tem aí uma galera ainda na frente dele, né, que também vai jogar na rodada, então ele precisaria que todo mundo perdesse, né, que o Sampaio Corrêa perdesse, que o Caxias perdesse, que o São José perdesse, que o próprio CSA perdesse, para o time aí conseguir sair da zona de rebaixamento. Então a situação do Floresta é bem complicada, e quem quiser ver aí o drama do Floresta, né, ou a recuperação do ABC, pode assistir pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon. Bom, fechando então o jogo de domingo, né? Os jogos de domingo, já sabe também, acabando os jogos aí, live aqui no canal, domingo 9 horas. E agora vamos para segunda-feira, né? Segunda-feira vamos ter 3 jogos, né? Um deles será Volta Redonda e CSA. Essa partida vai ser às 19 horas lá no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda que vem aí de vitória do jogo atrasado contra o São José, 3-0 lá em Porto Alegre, né? Aliás, foi o primeiro jogo em Porto Alegre depois das enchentes. E na rodada anterior, o Volta só havia empatado com Londrina pelo placar de 1-1. Né? Essa sequência aí do Volta Redonda fora de casa deixou o time na 4ª colocação com 13 pontos em 6 jogos. Né? O Volta Redonda já não está mais devendo o jogo, está 2 pontos atrás do líder. E a equipe do CSA, como é que tá? CSA é um dos times que ainda não venceu. Ele é o último fora da zona de rebaixamento, né? Tem 3 pontos ali. Ele empatou 3 e perdeu 3, né? E ainda corre atrás da primeira vitória e tem 3 pontos. E se tropeçar, é bem provável aí que entre na zona de rebaixamento. Onde assistir? Volta Redonda e CSA ao vivo. Também será um jogo exclusivo do Zapping, né? Então, só para quem for assinante do Zapping, vai poder assistir esse jogo entre Volta Redonda e CSA, segunda-feira, 19 horas, no Raulino de Oliveira. E aí na segunda-feira acontecem 2 jogos às 20 horas. Um deles será São José e Náutico, né? Jogo que acontece no Francisco Noveleto. O São José perdeu aí os 3 jogos que fez, né? Tá numa situação complicada também, né? Acabou perdendo por Volta Redonda no meio de semana por 3-0, né? Jogo atrasado. E busca aí somar seus primeiros pontos para tentar, né? Deixar a zona de rebaixamento, a exemplo do Floresta. Já o Náutico vem embalado aí pela vitória por 4-1 sobre o Remo e aparece ali na 10ª colocação com 7 pontos em 5 jogos. O Náutico aí tem um jogo para pagar, né? Então, se o Náutico vencer, a chance dele entrar na zona de classificação é grande.
E esse jogo terá transmissão pelo Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon. E por fim, né, também às 20 horas, teremos aí talvez aí o jogo mais importante, mais interessante da rodada, duelo de invictos, que é Botafogo da Paraíba e Atlético, partida que acontece lá no estádio Almeidão, em João Pessoa. E como é que tá a situação dos times? O Botafogo, o Belo, é o terceiro colocado com 13 pontos em 5 jogos, né? Tem um jogo atrasado. E vem aí de 3 vitórias consecutivas o Belo, hein? O Belo tá embalado. Já o Atlético venceu todas até aqui, tem um jogo a menos e lidera aí com 15 pontos, né? É bem provável aí, pode ser, né? Não vou dizer que é bem provável, mas pode ser que aconteça do Atlético estar em segundo lugar se a Ferroviária vencer seu jogo. Mas vai ser um duelo aí que vale a liderança isolada, né? Um duelo aí bastante interessante. E o que é melhor, esse jogo, né, do Botafogo com o Atlético vai ter transmissão aberta, né? O Nosso Futebol Mais, aliás, o Nosso Futebol vai passar também esse jogo no seu canal no YouTube, né? E além do canal do YouTube, esse jogo também vai passar no canal Nosso Futebol Mais e na plataforma de streaming da Zon, né? Então, melhor jogo da rodada aí, né? Com transmissão de graça aí na faixa para todo mundo poder acompanhar pelo YouTube. E acabando esses jogos de segunda-feira, também live no canal, né? Vamos ter 3 jogos na segunda, então vai dar para fazer uma live bem bacana na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, né? Uma live mais curtinha, né? Porque dia de semana tem que ser mais curta, mas vai dar pra gente fazer uma live aqui no canal. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!